Está no ar o podcast do Lobo, o espaço onde a informação tem voz, a opinião tem coragem e a verdade anda sem coleira. Aqui você encontra conversa franca, análise direta e temas que fazem você pensar, refletir e enxergar além do óbvio, a verdade. Prepare-se para ouvir, aprender e despertar o instinto de quem não gosta de notícia superficial. Começa agora o podcast do Lobo. Olá pessoal, daqui de Extremóis e de todo o Rio Grande do Norte. Estamos começando aqui um podcast e hoje teremos aqui os convidados especiais da segurança pública aqui de Extremóis. Eu convidei aqui o Capitão Vinícius do 16º Batalhão daqui de Extremóis, convidei também o Comandante Igor da Guarda Municipal daqui de Extremóis e nosso amigo aqui, jornalista, o Maico Negão do Conectando RN, que também já foi do Via Certa e da TV Bandeirante. Vamos fazer aqui um pequeno, assim, um bate-papo rápido de 1 hora para falar sobre a segurança pública de Extremóis e seus desafios diante do grande crescimento habitacional. E eu vou direcionar a palavra, primeiramente, para o nosso comandante Igor da Guarda Municipal, sobre falar um pouco fazer uma pequena explanação sobre como foi o carnaval, aquela operação que vocês fizeram no carnaval agora, nos 3 polos, e depois passaria também para o Capitão Vinícius para falar um pouco também como foi a participação da Polícia Militar, para depois entrarmos na questão da segurança pública. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos da bancada, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os amigos, pessoas que têm a responsabilidade em passar a comunicação para a sociedade. Isso é muito importante. O Capitão Vinícius ombreia com a gente aqui, faz a segurança pública de Extremóis. Muito feliz de estar aqui nesse momento, né? E respondendo a pergunta, o Carnaval de Extremóis foi um sucesso, né? Onde teve vários polos, Ritinha Nova, Santa Rita, Pitangui, Barra do Rio, Genipabu. E a Guarda Municipal ela fez presente em todos os polos, uma distribuição, nosso policiamento motorizado e a pé, onde sucedeu-se um carnaval muito tranquilo, graças a Deus, não teve maiores intempéries e óbices. Entretanto, fizemos 2 apreensões de relevância e importância, né, para o momento, que foi uma apreensão de um foragido da Justiça, onde a Justiça já procurava ele há um certo tempo, e conseguimos identificar e conduzimos o mesmo para a delegacia de plantão. E o outro foi uma arma de fogo, né, tráfico de arma de fogo, onde conseguimos tirar de circulação esse elemento que podia ocasionar um mal para alguém que estava naquele momento. No mais, atuamos em várias frentes: trânsito, organização dos ambulantes, patrulhamento a pé motorizado no entorno, adjacências, em todos os polos onde estava tendo uma folia, e os blocos que animaram de manhã e à tarde nesse grandioso evento. Capitão Vinícius, eu vi que também teve uma grande participação do drone para viabilizar a questão do carnaval, principalmente ali de Pitangui, né, onde eu estava fazendo a cobertura. Então, como foi esse trabalho de você, da Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal? Como foi esse trabalho todinho dinâmico que vocês chegaram a fazer lá? Boa noite, Lobo, Maicon, Igor. Prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre nossa segurança pública. Esses eventos grandes, né, sempre é um desafio para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para os órgãos de segurança, e no que tange a Polícia Militar, até porque são eventos em todos os locais do estado, praticamente, né? E nós ficamos ali naquele aperto de efetivo para conseguir dar conta dos eventos que tem aqui na nossa proximidade. A gente tem evento em Muriú, a gente tem evento em Maxaranguape, do outro lado tem grandes eventos em Parnamirim. Então a Polícia Militar sempre procura fazer o máximo para poder atender referente ao efetivo essas localidades. Aqui, especificamente em Extremóis, nós tivemos uma participação bem marcante, assim,
tocante a efetivo, até porque nós estamos com os cursos de formação que já estão beirando aí a conclusão, tanto de oficiais como de praças, e daí foi a nossa salvação aqui no Carnaval, porque veio um grande contingente de praças e de oficiais para a gente conseguir dar conta. Girou em torno de 90 policiais dia, né, só com efetivo extra, fora o nosso efetivo aqui de Extremóis, e claro que isso para os polos, né, do Carnaval, Pitangui, Barra do Rio, Genipabu e Santa Rita e Ridinha Nova. Então, como o nosso amigo Igor falou, o Carnaval assim, foi bem tranquilo, né, pouquíssimas ocorrências de praxe, né, referente a uma lesão corporal ou outra, por conta de briga, uma coisa desse tipo, um posse de droga, isso que é bem habitual nesses eventos com grandes multidões. Então, mas no contexto geral, o Carnaval foi realmente muito tranquilo. E nós temos essa inovação, que é um drone que é pertencente ao 16º Batalhão. Esse drone foi a bagatela de R$65 mil. Apenas. Que foi adquirido fruto de um convênio com o Poder Judiciário, da comarca de São Gonçalo do Amarante, mas como o 16º Batalhão atende as duas cidades, nós acabamos utilizando o drone também aqui em Extremóis, e ele teve sua funcionalidade lá no Carnaval, que nos ajuda a entender a dinâmica do fluxo das pessoas, até para identificar. O drone realmente é bem tecnológico, né? Infravermelho, então é bem bacana. Capta a imagem bem nítida. Nitidamente. Eu estava referente ao drone, a gente foi fazer um levantamento aqui que é o bairro onde nós estamos, aqui no Moinho dos Ventos. O operador do drone deu um zoom lá em cima do morro de Genipabu, impressionante. Pegou lá em cima do morro de Genipabu tranquilamente, né? E com a qualidade, realmente, esse drone ele sobe em 1 km e 200 metros, ele vai até 1 km e 200 metros, só que tem as regras, né, para se utilizar. Pois bem, então assim, tem essa inovação do drone que nos ajudou, essa tecnologia, a poder fazer o monitoramento das pessoas, e esse trabalho evidentemente interativo da Guarda com a Polícia Militar redundou num Carnaval muito tranquilo, graças a Deus. Comandante Igor, uma coisa que eu prestei muito bem atenção é aquela aglomeração que tem daquele som bem alto, como é que chama? Os paredões. E justamente bem pertinho do 16º. Ali tem uma certa dificuldade pela questão de fluxo do pessoal, assim, principalmente de idade, que quiserem ir para suas casas de praia, ou se tiver algum plano B para que não interferir muito naquele pessoal ali. Veja só, uma festa tão grandiosa, nós fizemos um planejamento. E organizamos, essa reunião foi até lá na sede da Guarda, o ordenamento de horários, esses sons iam permanecer, né, no centro da cidade, de 9 da manhã até as 21 horas. Após isso aí, a proibição. O esquema foi montado no início da via, onde ficava ali próximo à Igreja Matriz de Pitangui, onde o trânsito foi ordenado para que, após esse horário, liberasse a via. A gente entende que Carnaval é uma festa muito gigantesca, onde tem vários blocos também transitando nas ruas, né? Pitangui, Barra do Rio, Graçandu, mas, contudo, o trabalho foi feito com maestria e, graças a Deus, não teve maiores intempéries. A organização funcionou, o trânsito funcionou e, no macro, foi um sucesso. Capitão Vinícius, só um chatinho, Michael, a questão da segurança a nível de toda a região metropolitana, em relação hoje, Extremóis, como foi a questão do desenvolvimento assim, da segurança nesse período do Carnaval? Porque cada cidade teve sua realidade, né? Na verdade, o Carnaval ele foi muito assim, controlado em todas as regiões, né? A gente teve, tanto é que foi divulgado os números, não teve nenhum homicídio durante o Carnaval,
diferente de outras realidades de anos anteriores. Então, o carnaval em si, tanto em Extremóis como nos municípios da região metropolitana, foi assim, tranquilo, bem tranquilo mesmo. Só voltando um pouquinho nessa observação referente à questão dos paredões, né, que de fato teve esse ordenamento do horário e foi obedecido, eles foram bem colaborativos nesse sentido, mas evidentemente que naquele modelo, né, daquela forma, existe uma dificuldade, muita gente reclama, porque basicamente obstrui o trânsito lá. Teve um dia até que teve dificuldade, a ambulância chegou, isso foi no sábado, no primeiro dia. Ele pegou ali, eu acho que não sabia que estava, deu trabalho para a gente conseguir fazer essa ambulância passar. Mas bem, vai ser até uma sugestão minha, se estiver ainda aqui no comando do policiamento, da Polícia Militar, nós tentarmos adaptar esse evento dos paredões. É da cultura das pessoas, né? Tem gente que gosta, tem uma associação que lida com a questão dos paredões. A gente tem que regulamentar, né? Independente de eu gostar, você não gostar ou outra pessoa não gostar, mas tem gente que gosta daquele tipo de atividade. Claro que tem toda uma legislação, né? E o carnaval é uma excepcionalidade, mas eu vou sugerir nós procurarmos um outro ambiente para eles poderem se divertir. Não sei se a gente vai encontrar por ali, mas eu vou sugerir no próximo ano e a gente vai começar, nosso amigo Igor, vamos começar a queimar as pestanas para a gente ver se a gente encontra outro local para eles terem a diversão e a gente não ter aquela dificuldade ali na locomoção no centro de Pitangui. Isso aí. Primeiramente, boa noite a todos os nossos, né, pessoal que está acompanhando, telespectadores. Obrigado, Globo, pelo convite também. Muito importante essa conversa aqui com as forças de segurança pública aqui de Extremóis. Eu que faço cobertura, né, do mundo policial nas redes sociais e agora na TV também. RN, né? Conectando RN e agora também o novo projeto do Cidade Agora no canal 14.1, junto com o Salatiel de Souza. A gente estreia agora dia 9. Muito bacana e muito importante esse levantamento, essa prestação de contas também com a população. E aproveitando aqui a fala do capitão Vinícius, esse público, esse pessoal que é adepto ao paredão, né, não é de agora, ele já tem aí uma história, o pessoal já vem a longas datas utilizando paredão como diversão. E isso às vezes é muito polêmico, né? Às vezes, o senhor vai achar um ou outro que diga, mas capitão Vinícius, sou capitão da Polícia Militar, dizendo que quer organizar, mas é o certo, o senhor está corretíssimo na ideia de tentar regulamentar isso, achar um ambiente adequado para todos possam utilizar os seus paredões, se divertir com segurança e sem incomodar os que não gostam, né? Porque realmente no carnaval a gente visualizou muita situação de som alto, teve essa questão, né, que o pessoal obedeceu, até que momento seria o som ali, poderia ficar e tal. E a gente tá vendo que antigamente o usuário do paredão, ele exagerava no som, não queria limite, a polícia passava, mandava baixar, ele quando virava a esquina ele ia lá, aumentava, era um pouco mais rebelde. E hoje não, a gente percebe que com o passar dos anos esse público foi amadurecendo e foi tendo consciência de que aquele estilo de vida é deles, então eles não podem entrar na vida do próximo, né? Então acaba aí meio que... Até porque o prejuízo é grande quando perde, né? Gigante. Quando perde um equipamento daquele, tem paredões aí que chegam a custar R$100 mil, né? Então é um investimento alto e o pessoal não quer perder. Mesmo já levei para a delegacia paredão de R$50 mil e o cara perdeu. Pois é. Então fica aí, né, a ideia muito boa, sugestão muito boa de regulamentar e tentar resolver. Viu, mas eu digo pro pessoal da associação, que tem associação, tem o presidente e tudo mais, quanto menos ordenamento tiver, mais eles estão na mão dos órgãos policiais. Porque aí é o meu discernimento. Tem uma legislação ambiental, tem a tipificação da perturbação do sossego, é o meu discernimento policial daquele momento. Exato. Quando tem uma ordenação, ele está debaixo desse guarda-chuva e da proteção de uma legislação. Né? Se não tiver, aí vai ficar o meu critério. Agora,
independente de eu gostar, do nosso comandante Igor gostar, do senhor gostar, de qualquer um gostar, tem gente que gosta daquela atividade, né? Então é melhor a gente regulamentar e todo mundo ter paz. É verdade, é Os verdade. grandes remédios da sociedade se chamam bom senso. Verdade. Exatamente. Quando você vai com um coração, com bom senso, tudo se resolve, tudo dá certo. E a gente trabalha com essa linha, né? Bom Verdade. senso, conscientização. E eu queria aproveitar, Lobo, e aproveitar que a gente está com duas autoridades de segurança aqui de Extremóis e saber, né, o ponto de vista. O senhor falou agora que está concluindo o curso de formação de praças e oficiais, vai vir um contingente bacana para as ruas, todo o estado, né, para poder reforçar aí a Polícia Militar. Esse ano parece que também vai ter concurso para a Guarda de Extremóis. É esse ano agora ou é o próximo, comandante? Olha, a gestão, ela tem feito um estudo não só na área de segurança pública, mas na educação e na saúde, né? Ao término desse estudo, será direcionado de que forma será a realização desse certame. Antes disso, a gente vem trabalhando nos bastidores para que isso aconteça, porque quem ganha é a população, Verdade. quem ganha é a instituição, e a gente sempre preza que pessoas, né, com uma boa formação, que tem um perfil de trabalhar com segurança pública, que não é fácil, é um sacerdócio diário, onde tem que haver um empenho, uma dedicação, um espírito público muito grande para poder exercer essa função e somar com a nossa cidade, né? É verdade. Eu ia até perguntar a você, comandante Igor, porque hoje o efetivo é de 32 pessoas, né? 32 e 2 mulheres, né? E como estamos no mês internacional da mulher, então assim seria mais justo, né, no meu entender, e abrisse mais espaço, um leque maior para as mulheres, né? E eu vejo da seguinte forma, que daqui a pouco o nosso amigo vai soltar no ar, porque como o Extremóis está crescendo, né? Crescendo e crescendo cada vez mais, e o efetivo no contexto da Guarda Municipal é pouco. 32, né? Como é que você chama efetivo, não é isso? Efetivo. Guardas. Então, assim, são 32, são poucos. Então, como é esse desdobramento que vocês têm para dar vamos dizer assim, uma assistência maior em toda Extremóis nesse contexto grandioso que está acontecendo agora? Os grandes profissionais desse estado não é no momento de fartura, e sim de dificuldade. A criação da guarda aqui, como qualquer guarda, teve suas dificuldades. Entretanto, conseguimos se debruçar, e eu quero deixar bem claro o esforço da prefeita Jussara Salles para equipar essa guarda, para dar as condições necessárias. Começou com ela, né? A Guarda Capacitação. Municipal. Começou com ela. O curso foi com o prefeito Joás, né? E ela deu continuidade ao trabalho Sim, certo. de estruturação. Sim. Com isso fizemos várias capacitações, compra de armamento, munição, viaturas e estrutura administrativa para poder trabalhar, e o resultado é esse, nas ruas. Sucesso, né? Combatendo a criminalidade, dando apoio ao município, que é o maior bem, é o maior patrimônio do nosso município, é o município. E Hoje deixando... dispõe mais ou menos de quantas viaturas? A Guarda Municipal. Sim. Nessas viaturas, teria algum quadriciclo, então, algum 4x4 para suprir a questão das dunas, das praias? Perfeitamente. A gente tem uma viatura 4x4, onde essa viatura tem um contrato de locação. Sim. Terminou agora recentemente e vai renovar para a gente fazer as novas fiscalizações no litoral, que é um sucesso, né? Que é um sucesso reconhecido pela população, ali, principalmente ali na parte de Ipabu, Santa Rita, Rivinha Nova, né, pessoal? É muito bom esse carinho da população. Quando a gente chega lá, a gente é muito bem recebido, a qual aproveita a grandiosa pergunta de audiência de vocês. Esse carinho da população é que nos move, né? Nos move a fazer esse trabalho árduo, que é fiscalizar uma gigantesca cidade dessa. Uma cidade com 6 praias, 96 bairros,
E 20 distritos não é fácil, né? E daqui a pouco, mais de 12 mil casas ali na BR, do lado esquerdo, quem está indo para Pitangui, né? Um dado interessante, que é do censo, né? Extremóis foi a cidade que Mais cresceu. Quase foi 90 terceiro mil. lugar, Quase terceiro 90 lugar mil no Brasil, habitantes. no país. Então, você gerir isso não é fácil, né? Cada local tem seus problemas, tem pontos a ser analisados, né? E as informações vão chegando e a gente vai se reinventando. Um profissional ele se reinventa todo dia, né? E é bem interessante a sua colocação, já que nosso amigo Maicon Negão também é morador daqui de Extremóis. É interessante assim, porque como está crescendo muito Extremóis assim, precisa justamente desse efetivo que aumenta. Então, com relação, no tocante à polícia militar, como seria nesse âmbito do crescimento populacional, habitacional que está tendo hoje em Extremóis? Porque Extremóis era muito conhecido como a cidade dormitório, que para mim eu já não vejo como dormitório, porque vem muita gente de fora para cá. Isso não trairá mais consequências assim trágicas dentro de Extremóis futuramente? Esse crescimento populacional, ele é um desafio, claro, né, Isso. para nós, né, de instituição de segurança, até porque nosso efetivo, nossa logística, ele não acompanha esse desenvolvimento. Que é rápido. Eu estou aqui em Extremóis desde 2015. Eu comandei 2015 a 2021, então eu vi praticamente essa metade da cidade nascer. Quando você chegou aqui, ainda era na gestão de Klaus Rego, né? Exatamente. Quando eu cheguei aqui para comandar o policiamento, não tinha entrada do moinho, né? Nem o acesso tinha, era fechado. Você não só tinha Jardim Extremóis, se não me engano. Era a entrada tradicional, tradicional. a da zona rural. Mas não tinha entrada do moinho, não tinha os bairros novos, não tinha o moinho, não tinha os esporte clube, não tinha o Central Park Clube. Basicamente não tinha a cidade. Não tinha a cidade. Só tinha a cidade antiga. Mas Extremóis tinha um clima bem mais violento naquela época, por vários aspectos, né? Que era meio faroeste aqui em Extremóis e foi muito trabalho para conseguir pelo menos criar um clima de ordenação. Então passou 2015 a 2021, esse processo da cidade começou a explodir, né, de expansão imobiliária, e nosso efetivo, claro que não acompanhou. O mesmo efetivo que eu tinha em 2015 é o mesmo efetivo que eu tenho hoje, 2026. É um comparativo bem marcante. São quantos homens hoje, né? 43. 43. Eu tenho aqui. Atendendo Extremóis e São Gonçalo. Não, Extremóis. Extremóis. Já outra. São Gonçalo é outro efetivo. Se fosse Extremóis e São Gonçalo, era um Deus nos acuda. Já é um Deus nos acuda, era um Deus nos acuda duplicado. Mas isso, assim, é uma escala 24/72, é um administrativo, é uma junta médica. Então, quando chega por dia, nós vamos ter 8 policiais. Né? Então, é o que a gente consegue atender por dia. Então, é claro que é um efetivo muito aquém, né? E isso vai precisar ser muito discutido, tanto no âmbito estadual, né, no que tange a polícia militar, porque a gente não pode, tem que ser equitativo, né? Ora, uma cidade que teve o maior crescimento do Nordeste, uma cidade que teve o terceiro maior crescimento do Brasil, precisa ter um efetivo maior, direcionado. Proporcionalmente, né? Porque a realidade das outras cidades é basicamente a mesma do que eles tinham em 2015, claro, com algumas exceções, né? São Gonçalo também cresceu, Serrano também cresceu, mas, por exemplo, Natal perdeu gente, né? Natal perdeu gente. Então, assim... Mas tem muita gente de fora para morar aqui em Extremóis, né? Sim, muita gente de fora. Então, esse olhar vai precisar que a Polícia Militar tenha, né, nas próximas composições, recomposições de efetivo. Por outro lado, o município também precisa trabalhar esse desenvolvimento, né, porque não pode ser desordenado, porque gente quer UBS, gente quer remédio, gente quer carro de polícia, quer escola, então gente quer serviços. Verdade. Né? Então o município não pode deixar a toque de caixa a construção de casas sem prever esse futuro, né? Sem prospectar um futuro na qual você vai ter que dar serviço. Até porque isso é ruim para o próprio gestor, né? Porque ele vai chegar um momento
que não vai conseguir entregar os serviços, e isso vai ser ruim para ele, para a imagem dele e tudo mais. Então, é uma preocupação, né, para que o próximo gestor, os próximos gestores da cidade entenda que isso precisa ser de fato um desenvolvimento, né, e precisa ser sustentável, né, para que você entregue um serviço de maior qualidade, porque senão você fica sacrificando demais, e a segurança pública ela é muito complexa porque ela não tem um fator só que determina, né? Por exemplo, hoje a gente vive um contexto de facção criminosa. Então o que a facção criminosa toca lá em Mãe Luísa, às vezes atinge aqui. Então esse é um cenário complexo, né? Fora o que alimenta a insegurança, né? Porque falha a educação, falha a assistência social, falha o conselho tutelar, aí falha todo mundo, aí a segurança pública tem que resolver. Somos nós que temos que dar conta do que toda a sociedade veio falhando, aí somos nós que vamos ter que resolver isso. Evidentemente que a gente não vai conseguir resolver. Exato. Então, voltando à pergunta, nosso efetivo é claro que não dá conta do que nós temos hoje. É uma realidade, e não dará conta muito menos com esse, por exemplo, você citou as 12 mil unidades que vão ser construídas na entrada do Capim, do Capim, com acesso ao litoral norte, que tem muita criminalidade hoje, o litoral norte, né, com acesso a Ceramirim. Até o senhor postou nas suas redes sociais falando sobre o que aconteceu naquelas mediações. Né? Sim, um grupo criminoso lá. Então, assim, vamos pensar daqui a 3 anos, 4 anos, quando essas casas estiverem construídas, e agora, como é que a gente vai fazer? Então é isso que precisa ser debatido nessa cidade. E não é só referente à segurança pública, não. São vários setores do funcionalismo público que precisa ser debatido diante dessa expansão imobiliária. Acompanhando um gancho nas palavras do capitão Vinícius, né? Um dado interessante. A expansão comercial, habitacional e industrial são fatores que impactam diretamente a segurança pública, né? Então, tem um dado interessante da CDL, para lembrando, só ano passado teve mais de 2 mil empresas que abriram aqui, né? E vai vir mais, né? Vai vir mais, né? Então, estou sabendo que vai vir uma indústria agora para cá. O empresário ele faz um estudo, né? Logística, comercial, para abrir uma empresa, né? Onde ele quer ter segurança. Quer a segurança pública funcionando, que tudo esteja favorável à expansão comercial dele. E com isso, eu lembro bem aqui um fator, porque eu vivi, não me esqueço mais, foi esse ano, agora está fazendo 3 anos, março de 2023, foram os grandes ataques às cidades, né? A guarda que estava empenhada, todo efetivo, convocamos o pessoal que estava de férias, de folga, ficamos aqui 30 dias trabalhando diuturnamente para que Extremóis não ser atingido. Todo o estado foi atingido e Extremóis foi a única cidade não ser atingida em ataques. Foi a maior crise de segurança pública do estado, reconhecida. Né? E graças a Deus a nossa guarda trabalhou demais diuturnamente, protegendo o cidadão, protegendo o patrimônio, e foi um marco que nós carregamos. Tentativa houve várias, mas fomos bem cirúrgicos nas tentativas, graças a Deus, e o profissionalismo desses homens e mulheres que a cada dia se dedicam na rua para que nossa cidade saísse com essa felicidade de não ser atingida, né? E quando eu pensei que a coisa ia estar acalmando, tentando voltar para casa, né? Foram 30 dias acordados. No outro dia, outra crise, que foi com as escolas, né? Então, quem lembra bem, um pouco, março de 2023, hoje, esse mês faz 3 anos. Então, foi uma missão muito árdua para a gente, mas graças a Deus conseguimos também. As escolas também não conseguiram ser atacadas. E é isso, investimento na segurança pública. O município, o prefeito inteligente, ele vai investir na sua guarda, ele vai capacitar e vai deixar ela de maneira para combater essas eventualidades que podem acontecer na cidade. E aí, Michael? Foi um belíssimo trabalho, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal de Extremóis, das guardas municipais da região metropolitana em 2023, né, no tocante às ações criminosas que tomaram aí proporções internacionais, né, foram aí primeira página em vários jornais. E a gente sabe que tudo que é bom
Às vezes tem um ou outro político que, por puro ego, não vou fazer igual porque fulano é do partido tal, eu sou do partido tal, então não vou copiar ele. Mas a gente sabe que tudo que é bom para a população deve ser, sim, copiado, né, com humildade. Lá em São Paulo, em 2024, foi criado o Smart Sampa, que é um sistema de inteligência, né, por reconhecimento facial, que utiliza cerca de 30 mil câmeras públicas e privadas com a tecnologia de reconhecimento facial. E até o final do ano de 2025 foram 1.500 prisões efetuadas utilizando essa tecnologia. No Rio Grande do Norte, na opinião dos senhores, como gestores aí de segurança pública, uma tecnologia dessa seria uma ajuda relevante no tocante a prender foragidos, procurados pela justiça, inclusive pessoas ali que cometeram um assalto há poucos minutos? Seria mais prático encontrar esses delinquentes utilizando esse tipo de tecnologia? O mundo é da inteligência artificial, né? O mundo agora é da inteligência artificial. Você vê aí a questão da guerra que está tendo aí no Oriente Médio. Hoje eu estava lendo acerca de... O artigo até dizia: os generais americanos agora são só figurantes que apertam um botão para aprovar ou não o que a inteligência artificial... 1.000 ataques por dia. Antigamente você não tinha um dinamismo desse, nem para identificar os alvos, para você poder fazer 1.000 ataques por dia. É inteligência artificial. Do mesmo jeito é a segurança pública, né? Sem inteligência artificial, sem informatizar, sem sistemas inteligentes. Eu tive a felicidade de fazer um curso de inteligência lá em São Paulo e conheci um pouquinho os sistemas inteligentes que eles têm. Isso em 2017 foi quando eu fui fazer o curso. E em 2017... Pode ter certeza, em 2017 eles estão 10 vezes à frente do que estamos hoje no Rio Grande do Norte em 2026, porque nós não temos, nossa utilização de sistemas inteligentes é praticamente zero. E no âmbito dos municípios também é zero. Você pega uma cidade como Extremóis, é zero, né? Tá aqui nosso amigo Igor aqui da guarda, mas não existe monitoramento. Né? Não existe tecnologia, é o olho do policial. Até porque é um investimento muito alto. É um investimento alto, mas o futuro é este. Para nós conseguirmos diminuir a distância entre o crescimento populacional, a expansão imobiliária e o revés da segurança pública, é a tecnologia. A gente tem que implementar a tecnologia. Por exemplo, nós temos pouquíssimas entradas e saídas nessa cidade. São 3, 4 entradas e saídas. Nenhuma delas é monitorada. Zero. Até o próprio sistema do CIOSP, ele é ineficiente, porque é uma câmera que não funciona, outra que não... Então, assim, uma cidade como Extremóis já devia ter uma central de monitoramento, já devia ter os softwares de reconhecimento facial, de reconhecimento aí de placa automotiva, já devia estar em funcionamento ou em desenvolvimento. Então, isso é algo que precisa ser urgentemente pensado e gerido para o futuro, né? E no âmbito do Estado, isso precisa existir algumas iniciativas no âmbito do Estado. Só que é o que você falou, fica pelo... o projeto de governo, de poder, né? E passa o governante e aquilo dali se dilui e acaba, né? Por exemplo, o CIOSP tinha um projeto de integração com as câmaras das ruas, tudo mais. Isso não existe mais, está lá, ineficiente. Tem lá, central de monitoramento robusto, enorme, que você entra lá, você vê uma coisa espetacular, caríssimo, mas que não funciona. Subutilizado, muito subutilizado, né? E isso precisa ser corrigido. Só que o Extremóis não pode esperar pelo CIOSP, não. O Extremóis tem que criar sua central de monitoramento aqui, né? Outra coisa que o Extremóis precisa, gabinete de gestão integrado. A gente tá aqui, a gente não precisa ficar mentindo para ninguém, não. A gente trabalha muito pouco integrado. Entendeu? A gente tem um bom contato, tem um bom relacionamento, não tem problema. Se ele precisar da minha ajuda, eu vou. Se eu precisar da ajuda dele, eu sei que ele vai. Mas isso tem que ser uma política de governo, né? Isso tem que ser uma política de governo para integrar os órgãos, né? E principalmente a guarda, que hoje já se transformou em uma polícia municipal. Só que você não pode, é uma crítica que eu faço, a polícia militar existe há 200 anos, 200 e poucos anos. Quase 200 anos.
é muito pouco para a Guarda Municipal querer ser uma cópia de Polícia Militar. Para quê? Né? Ajuda, claro, quanto mais gente ajuda, né? Mas vai resolver? Não vai. Qual é a grande virtude que a Guarda tem? É porque a Guarda é do município e os problemas de segurança são do município. Quem conhece a escola, o ensino básico é a Guarda. Quem está lá na assistência social, quem cadastra no Bolsa Família é o caboclo lá da assistência social. Quem conhece as famílias. Então a Guarda tem que ter um papel muito mais determinante nessa integração da sociedade e na construção, exatamente, na construção de políticas públicas para a gente vencer o crime. Não é só combater, a gente já sabe que a matemática não funciona. Né? E a gente nunca vai conseguir vencer se a gente não mudar a cultura. Né? E a Guarda é um órgão que pode, a Polícia Municipal é um órgão que pode ter um pouco mais de capacidade que a Polícia Militar tem, porque é mais macro. Né? É mais macro. Agora está com o pé no chão aqui. Né? Então, assim, Extremóis, só para terminar minha fala, que eu estou falando muito, Extremóis precisa profissionalizar seu serviço de segurança pública, a minha ótica, né? Não estou dizendo aqui que é ruim ou que é bom, nada disso, né? Até porque isso não é uma questão de Extremóis, isso é todos os municípios, né? Precisa profissionalizar, criar gabinete de gestão integrado, integrar a Polícia Militar, a Guarda dos órgãos de segurança, começar por exemplo, debater. Vamos debater uma vez no mês os problemas de segurança da cidade. Chama o delegado, chama o cabo da Polícia Militar, chama o cabo da Guarda. Quais são os problemas que a gente tem? Quem é que tem estatística? É tu, Polícia Civil. Traz aqui a estatística, bota aqui. Onde é que teve os furtos? Olha aqui, ó. Tá tudo aqui nesse bairro. Onde é que teve homicídio? Tá aqui. Onde é que tá o povo de facção? Tá aqui. Quais as políticas que a gente pode criar juntos? Rapaz, eu posso fazer isso. Tu pode fazer o quê? Eu posso fazer isso. Se a gente não conseguir nem fazer isso, a gente não vai vencer o crime nunca. Porque isso eles conseguem fazer. Né? Isso eles conseguem fazer por um grupo do WhatsApp. E a gente, enquanto órgão, instituição de segurança, tudo concursado, não consegue nem sentar para debater os problemas que nós temos na nossa cidade. Então é uma crítica que eu faço a mim mesmo. Né? É uma crítica que eu faço a mim mesmo. É que nós, se a gente quer evoluir enquanto segurança pública, a gente só evolui se a gente construir juntos, né? Agora, isso não pode ser iniciativa de Vinícius, de Igor. Não, é política de governo. Né? Se tiver política de governo, vai instituir as normativas, a legislação e os órgãos de controle vão fiscalizar para que as coisas funcionem. E pegando o gancho do senhor com relação aos bairros, nosso amigo aqui pode soltar aquela fala do motoboy, se possível, que ele vai passar aqui no vídeo sobre o que ele vai falar aí, a gente dá continuidade. Eu acho a segurança de Extremóis aqui mesmo no centro de Extremóis, boa. Agora dizem que fora, assim, por exemplo, no Manaim e outros bairros mais afastados, já não é tão segura que nem aqui no centro. Mas a Guarda e a Polícia Militar é constante, é bastante efetiva aqui. Pronto, pegando esse gancho desse motoboy, que eu entrevistei ele na rua, e como o senhor falou que está aqui desde 2015, né? Um dos bairros assim mais, pelo menos entre aspas, que é mais perigoso era Malvinas, Santa Maria. E hoje, de lá para cá, de 2015 para cá, como ficou a questão da CVLI dentro de Extremóis? Vamos lá. O CVLI em Extremóis, ele obedeceu muito um padrão estadual. Teve um período que o CVLI estava enorme, né? Os crimes violentos intencionais contra a vida estavam enormes e acabou puxando a reboque, né? Todos os municípios da região metropolitana. A partir do momento que começou a existir políticas de Estado, né, para combater aqueles agentes que praticavam esse determinado crime, acabou que Extremóis também conseguiu controlar. Claro que não foi o caso de todos os municípios. Existiam municípios que o CVLI continua alto, né? São Gonçalo Mano, por exemplo. O São Gonçalo hoje está com bons números. Está controlado? Tá relativamente controlado, né? Nós temos outras realidades da região metropolitana muito piores, como São José do Mipibu,
né? Uma realidade bem mais complexa hoje. A própria região ali de Goianinha, Canguaretama, também está com problemas nessa questão do CVLI. Mas aqui em Extremóis, São Gonçalo também, acabou que houve um relativo controle, né, desses números. Tanto é que o ano passado, por exemplo, nós tivemos 14 notificações de CVLI. É um número baixo, na minha ótica é um número controlado, né? Aqui assim, a matemática é claro, é trabalhar vigiando as facções criminosas, porque é eles quem podem fazer os números dispararem ou não. É trabalhar vigiando esse povo, né? Verificando, olhando, coibindo, incomodando. Se não vai prender, vai lá, para eles se sentirem vigiados, para não... tanto é que assim, por exemplo, estamos no 3º mês do ano, nós não tivemos um homicídio ainda em Extremóis. Homicídio mesmo, tivemos encontro de cadáver, né? Que às vezes obedece o padrão de desova, né? De pegar em outro canto e jogar aqui. Daquele episódio que teve no Portal do Sol até hoje não teve mais. Não, eu tô falando desse ano. Sim, tá certo. Tá certo. E ali nem se encaixa como homicídio, porque uma intervenção policial está em outra tipologia quando tem o gráfico de ocorrências. Mas, assim, este ano especificamente, homicídio mesmo, né, ainda não teve em Extremóis, teve encontro de cadáver, aí sim teve 2, mas homicídio não. Ou seja, na minha ótica é um número assim, razoavelmente positivo. Agora sim, é uma luta constante, né? Mas hoje as Malvinas continuam ainda como uma vermelha? Não, referente a homicídio. Assim, os problemas de segurança em Extremóis são muito pulverizados. Antigamente, as Malvinas era um bairro muito trabalhoso. O Manaim também era. Eu falo Manaim, mas hoje não tem tanto assim. Porque existem alguns agentes, um ou outro de facção criminosa, que gostam de se esconder por lá. Mas não, se você pegar a planilha de ocorrências, você vai ver que é um bairro relativamente tranquilo. Né? Por exemplo, esses 2 encontros de cadáver, nenhum deles foi nem na Malvina nem no Manaim. Né? Do ano passado, do período, pelo menos que eu cheguei aqui, não teve nenhum homicídio, nem nas Malvinas, nem no Manaim. De julho do ano passado, que até hoje, não teve nenhum homicídio, nem nas Malvinas, nem no Manaim. Teve até próximo do Manaim, mas no Manaim não teve. Então, assim, são bairros que relativamente têm uma segurança positiva, né? Agora, claro, nós precisamos ter inteligência para utilizar o nosso policiamento, porque são, como o nosso comandante aqui citou, 96 bairros. Como é que você, com 2 viaturas, vai se fazer percebido em 96 bairros? A viatura passa aqui um dia, tá todo mundo trabalhando, passa o dia de manhã, ninguém vê, não, vai passar no outro dia, né? Então a gente tem que usar instrumentos, né? E a barreira policial é muito importante, porque é visto, coíbe, bandido tem medo de barreira, e outros instrumentos para a gente. Hoje, as mídias sociais, a guerra não é apenas pelos números, a guerra é pela percepção. Então não adianta nada, você pode ter números positivos, mas se a percepção for ruim, você não tem nada, né? Então hoje tem 1001 blogs, instrumentos de comunicação que postam a violência. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eles estão constantemente. Hoje você, para esconder alguma coisa, é muito difícil esconder o crime, né? Porque o cara vai pontuar lá. Então nós, quanto instituição de segurança, também temos que usar a nossa mídia positiva para mostrar a nossa ação, para mostrar o que a gente está fazendo, para mostrar o trabalho que a gente está executando, porque aí aquela imagem positiva vai ficando fixada na mente das pessoas, né? E vai até influenciando a criminalidade. Às vezes o cara pensa que a gente tem 50 viaturas rodando, mas está só uma, porque a gente está ali se mostrando mais, aparecendo mais. Divulgando o trabalho. Divulgando o trabalho. E aproveitando esse gancho que o senhor falou aí em relação a divulgar números, o governo do estado divulgou que o Rio Grande do Norte foi um dos que mais diminuiu o número, né, de violência em 2025. Só que os números... A percepção é outra, né? Porque em 2024 foram 750 homicídios em todo o estado. Em 2025 fechou o ano com 874, cerca de 124 homicídios a mais, né? 16% de aumento nos crimes de homicídio.
é verídico que a Polícia Militar recebeu, né, instrumentos a mais no atual governo, recebeu alguns armamentos melhores, viaturas melhores, teve aí um certo reforço, porém não acompanhou aí o crescimento dos crimes, né? Não acompanhou o crescimento da violência. Ao ver dos senhores, o ano de 2026 tende a aumentar esse processo de aumento, né, da criminalidade, ou acha que vai manter esse nível, diminuir? Qual é a expectativa dos senhores em relação ao ano 2026? Eu vejo assim, é claro assim e evidente, porque quando entra nesse debate aí, às vezes as pessoas querem misturar a questão ideológica de partido, dessas coisas, para um debate de segurança pública, e a gente não pode fazer isso. Os números de segurança pública melhoraram. Isso só em Ceará Mirim, em 2017, se eu não me engano. Posso estar errado o ano aqui. Teve mais de 200 homicídios. Só em Ceará Mirim. Mais de 200 homicídios. Só numa cidade aqui. Você falou um número de 800. Só numa cidade que teve mais de 200. A gente vivia números de 2.000 e pouco homicídios. Para cair para 800 é uma diminuição considerável. Eu falando como agente de segurança, sendo muito sincero, nossas condições de trabalho melhoraram. De viatura, de equipamento, de tudo. É o ideal? Longe disso. A gente vive num país com muitos problemas. Não vai ser o ideal, né? Mas melhorou, né? Agora, o que eu percebo é o que eu estava falando, é a guerra da comunicação. A comunicação, ao meu ver, falha. Por quê? Porque hoje tem o ingrediente da facção criminosa. Olha, o caba é um sem futuro. A polícia aparece lá, ele corre. Tem 10, ele corre tudinho pro meio do mato. Mas ele faz um vídeo com um fuzil na mão, com 38 na mão, lá em Cidade Nova, subindo o morro, dizendo que eu pegar, aí picha lá, sindicato, sei lá o quê. Aí aquele vídeo se espalha pra todo canto, todo blog pega, espalha. Isso causa o que na população? Terror. Medo. Medo. Então a percepção, seus números são bons, mas a percepção não estão sabendo trabalhar a percepção, entendeu? Então isso precisa ser, eu não estou dizendo que nós não temos problemas sérios de segurança, temos, só o fato de ter pessoas alheias à lei, com um fuzil na mão, tentando implementar a lei, dizer o que pode fazer, o que não tá ali. O exemplo que eu citei, que o senhor citou, lá do Capim, um cabo vai foragido, inclusive ele se entregou essa semana, ficou com medo. Aí o cabo vai sozinho ali no Capim, comunidade desse tamanho, pacífica, o cabo querendo dizer que ele que ia resolver. O cara tinha um problema de família, quem resolve sou eu. Aí imaginou um negócio desse. A gente teve que ir lá para desfazer esse moído dele. Ele acabou, a gente prendeu 2 no dia e uma semana depois, agora, essa semana ele foi lá na delegacia e se entregou, o carro mandado de prisão aberta. Mas bem, se a gente deixar isso acontecer lá, a população fica aterrorizada. Então, além da gente resolver, a gente mostra que resolveu. Olha, não vai ter não, viu? Então, eu acho que o governo, esse ou o outro, tem que se preocupar muito com essa percepção, para tentar combater essa imagem de que o crime é quem comanda é o Estado. Né? Claro que falta algumas ações mais contundentes, falta ir para cima mesmo desse povo e nas áreas que eles controlam mais, né? Para realmente incomodar, isso falta muito. Né? Agora, houve uma melhora, mas no boca a boca de seu Zé e Dona Maria na esquina, a criminalidade parece que é maior. Verdade. Antes da gente escutar, né, o ponto de vista do comandante Igor, queria até aproveitar o gancho dessa sua fala e relembrar um fato que aconteceu comigo e com o Águia, me acerta. Nós acompanhamos uma ocorrência, né, eu, através do Conectando RN, ele pelo Via Certa, de uma apreensão muito grande, uma apreensão expressiva de maconha ali na Redinha, né, na Redinha Velha, ali bem embaixo da ponte. E aí a gente chegou lá por volta de umas 8h30 da noite, junto com a equipe da Polícia Civil e Militar, que deu apoio
na ocorrência, a equipe da Receita Federal também foi, e a gente ficou um pouco afastado, eles trabalhando lá, e a gente tá aguardando, né, o desdobramento, e não tinha nenhuma informação, e a gente querendo apurar, e aí saiu poucas informações do que estava acontecendo, e se dirigiram até a delegacia de plantão lá do bairro Cidade da Esperança. A gente acompanhou, chegando lá, o delegado Sidósto Pinheiro, na época, disse, não, a gente ainda está em diligência, a gente vai num outro ponto para tentar apreender mais drogas e prender mais suspeitos também, que a gente tem aí, né, essa outra linha de investigação. Beleza, ficamos até, eu no Conectando, Vitor, no Via Certa, até 3h40 da madrugada aguardando. Quando a Polícia Civil voltou, simplesmente levaram a droga para um galpão por trás da delegacia e disseram que não podiam mostrar, que não podiam dar informações, que essas informações só iriam ser vinculadas posteriormente pela SECOM, né, da Polícia Civil, em uma possível coletiva. Isso só veio acontecer no outro dia à tarde. Ou seja, Perdeu o time. perdeu o tempo da situação. Ali a população estava acompanhando em tempo real aquela ocorrência desde o início, desde as 8 da noite. Por isso que tem que ter alguém. O que era que estava acontecendo. E aí perdeu o time. No outro dia foi que foi explanada a situação, que foi dita, como é que foi. E não foi a primeira vez, nem foi a última. Depois disso já aconteceu outros episódios. Inclusive, com a situação lá do Pica-Pau no Portal do Sol, foi do mesmo jeito. Ao término da situação, foram travadas imagens que não foram divulgadas aqui para o jornalismo local e só vieram ser vinculadas em rede nacional, no Fantástico, no domingo posterior ao fato. Então, assim... Tinha esfriado a matéria, como a gente chama de jornalismo, já tinha esfriado a matéria. Não é que esfriou, é que não deu prioridade à imprensa local. A gente que está ali diuturnamente acompanhando a Polícia Militar, Civil, a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, que for, qualquer força policial, a gente está no acompanhamento ali, trazendo, mostrando o trabalho. Às vezes a gente quer mostrar o trabalho, só que aí a Polícia Militar às vezes esbarra, não, porque o comandante quer que passe por lá. Às vezes tem o setor de comunicação da Polícia Militar, não, a gente recebe ordem que tem que passar por lá. A Civil do mesmo jeito, tem que passar pela SECOM. E aí o jornalista fica ali de mãos atadas, tem que mostrar o básico que tem ali para poder a população entender o que está acontecendo. Eu até entendo que tem que ter um crivo, uma qualidade na comunicação, até para não ter problemas de vincular informações que não deveriam ser vinculadas de uma forma, de determinada forma. Mas tem que ter alguém da assessoria de comunicação de plantão para poder, porque a guerra é pela informação. Né? E se você deixa, concordo piamente com a sua observação. O cara deixou passar um dia, perdeu o time. O povo fica acompanhando, eu sei como é. O cara bota aqui e fica acompanhando. Então vai sair agora. Agora que vai ter. Mesmo. Você passou por outro dia, acabou-se. Ninguém tá mais olhando aqui, já tá olhando outra coisa. Eu acompanho os blogs de João Pessoa e de Pernambuco, e lá é diferente. Lá os próprios policiais, às vezes, gravam sonoras em ambientes que o jornalista não pode ir, por questão de segurança, eles gravam e enviam para que seja divulgado, disseminado nas redes sociais, na TV, no rádio, onde for. E quando necessário, a Polícia Civil da Paraíba, principalmente, ela abre, tem um espaço dentro da delegacia para poder o jornalista entrar e visualizar ali o material apreendido, entrevistar o preso, se for necessário, ver ali a fala dele, ver a fala dos policiais que participaram da ocorrência. E aqui a gente não tem isso. A técnica da comunicação é tão importante que nesse exemplo que você citou lá da ocorrência lá no Portal do Sol, existia o gerente da crise, que era um oficial da polícia que estava na gestão da crise. E existe a necessidade da comunicação em qualquer crise. Você pega Rio de Janeiro, ônibus, aquele filme, né? Tem que ter alguém da comunicação. Por quê? Porque como é algo que se perdura, que tem desgaste, que tem família, se você começar a perder o discurso,
os órgãos de segurança começam a ficar pressionados pela sociedade. Porque se você não comunica, se você não fala o que está acontecendo, se você não é transparente, você começa a receber uma pressão externa e aí pode ter erros. Então, existia a necessidade de uma comunicação com a imprensa. Vocês estavam lá desde manhã e ninguém tinha falado ainda, nada. Quando foi à noite, o gerente da crise me chamou, aí disse: Vinícius, eu preciso de uma comunicação com a imprensa. Está começando a ter muito burburinho e a gente precisa se comunicar para dar uma versão oficial do que está acontecendo. Você faz? Eu faço. Se você quiser, eu faço. Né? Teve uma comunicação lá com determinadas pessoas. Não, vai você. Aí a gente foi. Tanto é que depois que eu falei, alguns veículos de comunicação maior de televisivo foram embora. TV Ponta Negra foram embora porque eles pegaram a notícia. Pronto, aqui a gente já tem notícia para vincular. Quem ficou foi você com o pé no chão, né? O pessoal, os locais com o pé no chão que ficou. Os ficaram a madrugada toda. Mas os veículos televisivos foram embora. Isso foi muito importante para o desfecho também da comunicação e da ocorrência, e para a gente ter do lado dos órgãos de segurança a verdade, porque aquilo era a verdade, mas também a aprovação da nossa ação. Mas acabou que a assessoria de comunicação de determinado órgão questionou porque eu, fulano de tal, fui lá falar, né? Questionaram. Aí o gerente da crise: por que vocês não mandaram ninguém da comunicação? Só por conta disso. Eu tive que escolher alguém. Eu escolhi alguém que eu achava que ia se comunicar bem e escolhi ele. Se vocês tivessem mandado para cá alguém da comunicação, ele falaria. Então, uma crise como essa, não ter ninguém da comunicação, devia ter alguém lá, direto, se comunicando com a imprensa. Isso aqui, assim, tá alimentando vocês de informação, porque a maioria, grande esmagadora, de que faz cobertura é em prol da polícia. É em prol da polícia. Agora, a partir do momento que você abre mão de influenciar as pessoas através da comunicação com a verdade, evidentemente, com o nosso dever, você abre mão porque você não se comunica, acabou-se a nossa capacidade de realmente influenciar. É tanto que naquele dia a mulher que foi baleada fazia parte do grupo criminoso, mas só ficamos sabendo dessa informação praticamente à noite. Porque até então, o que se circulava na mídia, na rede social, era que a mulher era uma vizinha, que tinha sido baleada com um disparo de bala perdida. Ficou sabendo com a minha fala lá na entrevista, só ficaram sabendo então, depois a falta de comunicação. E o comandante Igor é um dos comandantes, a guarda de Extremóis, é a que mais entra em contato com a mídia pra gente. Sempre que tem alguma ocorrência, o comandante liga para mim, liga para alguns canais, e é um dos que eu vejo aqui da região metropolitana que gosta de explanar, né, aí o trabalho que a guarda vem fazendo. Eu acho isso muito importante, como o capitão Vinícius falou, mostrar o trabalho de fato que está acontecendo, né, comandante? Só uma pausazinha, comandante Igor. Vou dar aqui um intervalo bem rápido, porque o nosso capitão Vinícius vai ter um compromisso agora e vai se exaltar. E vamos dar aqui um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui no podcast sobre a segurança de Extremóis. Nosso capitão Vinícius se ausentou, teve um compromisso agora, mas estamos aqui com o comandante Igor, que ele vai dar continuidade sobre a pergunta da comunicação, que entramos aqui no intervalo e ele ia falar sobre a comunicação. Pode falar, comandante. Ponto de vista, a comunicação é tudo. Quem não dá a devida atenção, governo que não tem esse planejamento, ele padece. Ele não padece só no trabalho dele, ele padece com a população. Porque a população, ela tem que ser informada. Informação com responsabilidade. No momento que ela deixa de fazer isso, ela deixa a população em mais lençóis. Porque num acontecimento desse, como o fato de um determinado bairro, uma ocorrência, ela sabendo do que está acontecendo, ela vai procurar outros locais, né, para levar a família dela. Então, a comunicação é tudo. No tocante à Guarda Municipal de Extremóis, a gente, graças a Deus, tem esse bom relacionamento, né, com a classe jornalística, a comunicação.
Eu sou um fã do trabalho de vocês. Né? Obrigado. Então, E a gente é muito agradecido, pode ter certeza. Também. Obrigado. Muito agradecido. E a gente não tem essa questão de segurar nada. Enfim, a gente tem responsabilidade e compromisso com a população de transmitir o que acontece. Então, assim que sirva de exemplo para outros governos, outras instituições. E a gente temos o devido cuidado, né, também de transmitir essa informação com qualidade e responsabilidade para que o senhor repasse para a população e a população ficar ciente do que está acontecendo. Verdade. E, inclusive, o fato recente foi aquela operação da Polícia Civil junto com o apoio da Guarda Municipal ali no Manaim, né? Várias pichações de organizações criminosas, informações de que suspeitos estavam em algumas residências, inclusive moradores que abandonaram suas residências com medo da criminalidade. E o comandante Igor foi uma das pessoas que entrou em contato com a gente, que chamou a imprensa para acompanhar ali o trabalho muito bem feito, diga-se de passagem, das forças de segurança aqui de Extremóis. Então, em nome de toda a classe jornalística, a gente agradece esse bom relacionamento da segurança pública de Extremóis com o jornalismo. É bem recíproco, né? É verdade. Isso é importante. E também queria enfatizar aqui a liberdade de ação que o nosso secretário, o Coronel Ferreira, nos dá, né? O nosso secretário de segurança aqui de Extremóis. É uma pessoa que está no dia a dia com a gente, os planejamentos, e que traz toda esse caser, né? E concretizar esse trabalho que está sendo realizado aqui em Extremóis. Inclusive, a Polícia Civil daqui de Extremóis recebeu um novo delegado recentemente e ele vem fazendo um trabalho muito bacana, muito expressivo na parte de investigação de crimes relacionados aqui a organizações criminosas, crimes de homicídio aqui em Extremóis. O relacionamento da Guarda Municipal com a Polícia Civil aqui ficou melhor de uns tempos para cá, ficou mais estreito ali a comunicação entre as duas forças de segurança? Olha, eu sempre digo que quando a gente tem espírito público, a gente vence muitos óbices. Quer seja na segurança pública, quer seja na política, quer seja em qualquer local, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado nossa cidade em trazer homens com responsabilidade, mulheres com responsabilidade, né? Eu, graças a Deus, nessa nossa passagem aqui por Extremóis, a gente sempre teve um relacionamento extremamente bom, excelente, com todos os delegados e agentes que ali labutam com a gente no dia a dia, né? E o novo delegado não é diferente, né? Então, assim, a gente tem uma dinâmica de trabalho, eles têm a dele, mas a gente se conversa, planeja, senta. E isso aqui, o capitão Vinícius falou recentemente, né? Para que algumas coisas não aconteçam, eu aposto muito no trabalho da guarda, principalmente no tocante à prevenção. Verdade. E só para vocês terem ideia, ontem tivemos alguns casos de surto, de ocorrência com surto. Psicótico e droga. Né? E uma das competências da gente, né? Uma das competências da gente é a prevenção da vida, a redução do sofrimento e a diminuição de perdas. Verdade. Será que o preventivo está sendo feito? Tá. Sabe por quê? E está funcionando. Porque senão chegar na ponta vários homicídios. Verdade. Entendeu? Então não precisa ser E é como o capitão Vinícius falou, né? Que a Guarda Municipal, ela é família. Sim. Então ela está mais próximo da família, está mais próximo da sociedade, entendeu? Então, assim, vocês é como se fosse um psicólogo da família. Então, para depois você chegar às outras forças de segurança. Então, um papel desse de prevenção é muito importante. Mas nada, você não tem noção. Eu queria depois convidar vocês para entrar numa viatura com a gente e a gente andar no município. O carinho que esse povo tem com a gente. Tá, já tá aceito. já Podia ir a hora. Mas maravilha. O carinho que essa população tem com a gente, o respeito. Isso aí eu sei. Eu fiz Foi, né? uma maravilha. Eu entrevistei várias pessoas, não saiu todo mundo, porque nem todo mundo quis sair, mas eu anotei e muita gente fala bem da Guarda Municipal. Não é porque eu esteja para frente, comandante, Não, mas todos que eu entrevistei nos bairros mais distantes, nos mais próximos,
fala muito bem da gestão atual e também da Guarda Municipal. A gente tem esse compromisso e responsabilidade, não só como servidor público, mas a confiança desse povo em nossa instituição é o que nos motiva a gente. Tá diariamente lutando, ombreando para uma cidade melhor. Fizemos várias operações agora, do início do ano, início do verão, né, que começa no dia 19 de dezembro. Operação Centro Seguro. Nosso comércio de Extremóis não teve nenhum furto, nenhum roubo. Toda a sua programação natalina. Isso é um marco. Da Isso é segurança. preventivo, da funcionando. É planejamento. É dias de sono, discutindo como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai direcionar para ali. Para você ter ideia, comandante, nós temos uma participação de um nosso amigo que Manuel vai soltar no ar sobre ele vai falar mais ou menos o que você está dizendo agora. Pode soltar, Manuel. Certo. Em relação à segurança, a gente aqui de Extremóis é bem satisfeito. Tanto na parte da Guarda Municipal, como a Polícia Militar, pois as duas trabalham em conjunto, né? Tendo à frente a Guarda Municipal, o Comando Antigo e o Capitão Vinícius. Eles fazem um bom trabalho. Em relação aos índices de criminalidade, baixou muito. Eu posso até dizer que entre as Grandes Natal, São Gonçalo, Macaíba, Ceará-Mirim, Extremóis é que tem menos crime, né? Menos assalto. Extremóis, realmente, a gente pode confirmar isso, que é mais segura, Grande Natal mais seguras. E a gente aqui está bem confortável em relação à segurança. Como você mesmo estava citando, né? Os comerciantes, eles se sentem seguros. E com a presença assim, constante da polícia e da Guarda Municipal, principalmente, isso dá uma credibilidade para o comércio local. Aproveitando o ensejo, gostaria de mandar um abraço a todos os comerciantes, a toda a população de Extremóis, que tanto nos acolhe no dia a dia nas ruas. E eu fico muito feliz quando eu vejo um depoimento desse, porque é fruto de um trabalho de homens e mulheres que está diuturnamente nas ruas, arriscando suas vidas e dando o melhor para a população, né? A gente vem fazendo um trabalho muito gigantesco na parte preventiva para que esse esforço maior, final, confronto, isso seja diminuído, que é a redução, né? A redução. E temos a responsabilidade de diminuição de percas, porém, entretanto, sabemos que uma cidade que o comércio está tão pujante tem os olhos também na criminalidade. E uma das coisas que nós priorizamos é o estudo, planejamento e execução e modus operantes da criminalidade. Temos o nosso setor administrativo, compartilhamos informações, né? Podia ser mais integrado como o Capitão Vinícius falou, mas também não só depende só da gente. Eu acredito que existe outros fatores que tem que ser trabalhado para que isso seja mais divulgado, né? Mas a parte da gente, a gente vem fazendo com maestria e a gente tem, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho cirúrgico. Só para você ter ideia, Osnaldo, Mike, temos um trabalho que é a Ronda de Proteção Escolar. Esse trabalho é maravilhoso. Reconhecido, graças a Deus, aqui eu deixo aqui parabenizar a gestão da Prefeitura de Jussara, que deu essa liberdade, né? Apostou, confiou nesse trabalho, onde a gente leva não só proteção à ronda escolar, como também temos um ciclo de palestras na área da educação para estudantes do município de Extremóis, né? Só para você ter ideia, os temas são de variadas vertentes, onde temos a cidadania, a disciplina, antidroga, bullying e cyberbullying. Muito difícil você ver no município brasileiro isso. Só para esclarecer, o bullying e cyberbullying seria mais ou menos que por nossos ouvintes entenderem. São crimes relacionados à comunidade escolar, onde a gente faz esse trabalho preventivo para que não aconteça. Fazendo um trabalho de orientação, juntamente com os estudantes, com os educadores. Aqui eu mando meu abraço a todos os educadores de Extremóis, os professores, diretores, estudantes, todos os servidores que ali recebem tão bem a gente para fazer esse trabalho.
E, que diga de passagem, essa conscientização ela tem que ser expandida nas escolas, porque as crianças são o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, o futuro do nosso município. E se houver essa responsabilidade social, essa conscientização nas escolas, a gente vai ter uma população mais consciente e evitar esse tipo de crime e abuso que poderão vir dentro do âmbito e comunidade escolar. Inclusive, um exemplo claro, né, da ação em base para o combate ao crime é, não, lógico, um exemplo a ser seguido, um exemplo que não funcionou, foi lá no bairro de Mãe Luísa. Teve toda aquela operação, território seguro, aquela coisa. Vários integrantes de organizações criminosas se evadiram lá do bairro, só que aí o Estado, no geral, não ocupou o espaço. Não fez esse trabalho nas escolas, não fez esse acompanhamento ali com a população de perto, não se integrou, né, propriamente com a população local do bairro. E aí, o que aconteceu? Os integrantes das organizações esperaram a poeira baixar e voltaram todos para lá e tá da mesma situação. Crimes de homicídio, tráficos de drogas, entre outros crimes que ali acontecem frequentemente. Então, a gente percebe que o trabalho na base para combater o crime tem que ser feito. E é na escola, é trazer, como o próprio capitão falou, não é só a combater, tem que prevenir. E a prevenção vem da escola, a prevenção vem da saúde pública também, acaba se juntando a pessoa. Mas o que é que saúde tem a ver com segurança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com segurança. Muita gente acha que não, mas saúde é uma coisa, segurança é outra. Educação é uma coisa, segurança tem tudo a ver. Se a população ela tem uma saúde de qualidade, uma rua saneada, ela tem uma qualidade no ensino, tem uma qualidade na estrutura das escolas, obviamente, aquele pai, aquele aluno, ele não vai se deslumbrar com a falsa beleza do crime, né? A falsa beleza do ganhar o dinheiro fácil. Então ele vendo ali que eu tenho aqui saúde, eu tenho uma escola bacana, eu tenho um professor que me orienta, eu tenho uma visão de um futuro, eu vou me deslumbrar com um crime? Não vai. Então tudo isso ajuda. Né? E aqui em Extremóis a gente percebe que através da guarda esse trabalho é feito. É um trabalho muito interessante, né? Feito a várias mãos. A gente sabe o quão é difícil trabalhar a conscientização, mas eu preconizo isso, sabe por quê? Porque no meu entendimento de segurança pública são pilares fundamentais. Então você não pode começar lá na frente, você tem que começar desde o menor ao maior. Vai ir se conscientizando. E assim a população ela vai tendo aquele entendimento e sendo amplamente divulgado com responsabilidade. Pessoas qualificadas, preparadas. Graças a Deus, nossa corporação tem para efetuar esse serviço, como outros serviços também, cada um com suas especializações, né? Temos uma tropa preparada para isso, graças a Deus. E vamos, juntamente com a Secretaria de Educação, desenvolvendo esse trabalho maravilhoso nas escolas, dando oportunidades, conscientizando a população, né, que é o mais importante para o futuro do nosso município. É isso? Isso aí. E continuar fazendo esse trabalho bacana, né, da segurança pública, junto com a Polícia Militar aqui em Extremóis. Comandante, a gente conversou aqui muito sobre a tecnologia em favor da segurança. E aí o comandante falou bastante sobre como essa tecnologia poderia ser utilizada com benefícios, né? E deu até a deixa para Extremóis sair na frente aí da região metropolitana com um sistema próprio de monitoramento, né? O senhor que está à frente aí da Guarda Municipal, como vê a possibilidade do uso dessa tecnologia? Você vê a importância da comunicação. Existem fatores na segurança onde você tem que fazer um estudo preliminar, uma análise de risco, para depois você fazer a divulgação. Há meses, eu tenho sentado com o secretário de Segurança, Coronel Ferreira,
analisando sistemas de tecnologia. Esse que foi empregado em São Paulo, o prefeito de São Paulo apostou na guarda. Essa tecnologia hoje está dando aí Resultado muito bacana. gigantesco resultado. Inclusive foi um sistema que a gente já estudou alguns dias atrás, né, que funciona, trazer para essa realidade. A nossa prefeita, ela tem dado esse apoio total, essa liberdade para que a gente analise cidades que estão trabalhando dessa maneira, né? Balneário Camboriú também foi outro ponto que a gente estudou, que é onde a guarda atua, e a gente tem que trazer a tecnologia a favor da segurança pública. Eles se organizam, a gente também tem que se organizar. Porque senão a gente vive num mundo tecnológico, onde a necessidade de informação, de velocidade tem que chegar para a gente mitigar qualquer problema, né? Eu lembro, você lembrou aqui daquela ocorrência lá do Pica-Pau, as informações vêm chegando e o tempo não para. Aí eu te pergunto, será que naquele dia ocorreu só aquela ocorrência? Foram diversas ocorrências. Não, eu atendi com o pessoal que estava em campo, inúmeras na cidade. A cidade não parou. Não houve parou. Houve um trabalho específico em cima de uma ocorrência. E o seu trabalho, comandante, é muito eficaz, importante, porque eu fiz aquela cobertura lá em Pitangui, né? Sim. Entrevistei os cantores, a prefeita e tal, mas eu vi a sua você dando atenção a mim, né? Mas ao mesmo tempo atendendo ocorrências em Jenipabu, ocorrências em outras praias, outros bairros da cidade. Então, é muita responsabilidade para vamos dizer assim, para uma pessoa só no bom sentido. Sim. Então, como você trata isso assim no dia a dia? Eu tenho um Deus que tudo pode, tudo faz. Com certeza. Então, quando eu me acordo, eu agradeço a Ele. É Ele que vai dar a direção. Então, por aí começa meu dia. Minha família, que é a base. Queria deixar um abraço para toda a minha família que está acompanhando aí o podcast, né? Minha esposa, Sara, minha mãe, Claudete, meus irmãos, Igor e Daniele. Um abraço para sua mãe, Claudete. Meu filho, Igor. E são pessoas que me apoiam a cada dia. E uma coisa interessante é que a segurança pública não adianta ter só o perfil. Tem que ter muita boa vontade, muito espírito puro. Você tem que amar o povo. Amar o povo, isso é o segredo. E amar o que gosta. E aquele trabalho ali vai ser desenvolvido com maestria. Então é isso que eu faço todos os dias, que eu acredito. Graças a Deus, tenho pessoas que apostam na minha capacidade para resolver problemas de diversos setores, não só de segurança pública, mas de diversos setores. Graças a Deus. E hoje, a nossa Guarda Municipal, a cidade, ela tem uma contemplação de uma polícia municipal que dá apoio total em todas as áreas, né? Todas as áreas, meio ambiente, a saúde, a educação. Hoje existe uma interdependência. Sabe por quê? Não é só porque tem grandes profissionais, não. A inércia do Estado. Investimento em segurança pública. Esse crescimento da Guarda Municipal é porque os estados, eles nunca tiveram condições, nunca tiveram planejamento de verdade para os municípios. Então, isso fez com que eles não conseguissem dar. E os prefeitos inteligentes apostaram. Temos aqui uma patrulha Maria da Penha, onde no ano 2025 a gente atendeu 200 ocorrências da patrulha Maria da Penha no nosso município. 2025. Ano 2025. Você tem noção do que é isso? Quantas mulheres foram assistidas pelo município através da sua polícia municipal? Foram salvos suas vidas. Aqui eu quero deixar o meu abraço, minha atenção às pessoas que passaram por essa violência. E a gente chega na vida delas como pessoas que têm a responsabilidade, né, em tirar aquele agressor próximo dela, em evitar a morte, evitar o sofrimento alheio, né? E apostam na Guarda Municipal. Isso é muito bom, muito importante. Ela se sente acolhida. É um trabalho que tem que ter muita técnica, responsabilidade, empatia e, mais que tudo, aprender, entender
e praticar prisões com inteligência. Porque, às vezes, muitas não denunciam. E a gente tem que entender aquela problemática para que aquele contexto de prisão seja efetivado com segurança. Né? Comandante, aproveitando o gancho, o senhor falou aí sobre a Patrulha Maria da Penha, né? Em 2025 atendeu aí mais de 200 mulheres. Sim. Eu sou testemunha disso, vi algumas ocorrências, sou comparecendo ali à delegacia que era na Zona Norte de Natal com as ocorrências. E agora a delegacia mudou, está lá na Cidade da Polícia, ali no bairro da Cidade da Esperança, que agora é a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Ou seja, atende criança, adolescente, idoso e a mulher. A mudança dessa delegacia para o outro lado da cidade, como a gente costuma dizer, dificulta um pouco o trabalho da Guarda Municipal, porque o deslocamento ficou maior e a burocracia de chegar lá e registrar a ocorrência, ser ouvido, ter toda aquela oitiva, tanto da parte dos agentes de segurança, quanto do suspeito, da vítima, que está no momento ali emocionada, de fragilidade emocional, demora a assimilar o que está acontecendo ainda. Dificultou o trabalho de vocês nesse tocante aos grupos vulneráveis, a mudança da delegacia para esse novo polo? Sabemos da importância daquele local onde foi planejado, né? Essa passagem muito bem organizado. Entretanto, nós, de Extremóis, ficou mais dificultoso, né? Porque a logística para você fazer a condução, no caso da Maria da Penha, onde a vítima tem que ir numa viatura, o acusado em outra, né? Para evitar todo tipo de transtorno, pressão psicológica, que ela já vem sofrendo violências, né? Uhum. E, de fato, ficou mais dificultoso. Entretanto, a gente que faz segurança pública, eu tenho uma percepção seguinte: é proibido desistir. É proibido desistir de ocorrência. Proibido desistir. Eu vou até o final, salvar a vida, fazendo tudo. E a gente tem que ter, como profissional, uma coisa que faz total diferença, na minha concepção. É você ir até o além. Ter a força de vontade dele. Tem que ter. De acontecer. Se você ficar só nessa parte, tá ruim, tá difícil, você não faz acontecer. E hoje, Extremóis vive sua segurança, porque tem homens e mulheres que fazem isso. Vai ao além, vai ao limite, se entrega de corpo e alma. E graças a Deus a gente teve esse resultado. Não houve a questão do feminicídio, né? Isso é muito importante. Isso é muito não houve a conclusão, né? Então chegamos rápido em ocorrência. E isso faz com que as mulheres confiem mais no trabalho. Com certeza, né? A população confia. Verdade. Então isso aí são resultados tremendos que conseguimos alcançar devido a essa boa vontade, né? A esse não querer desistir e fazer com que aquelas pessoas que estão sofrendo diminuam o sofrimento dela e não aconteça um mal maior. Recentemente, uma mulher foi presa 2 vezes em menos de 48 horas por assalto à mão armada. Sim. Ela foi presa numa quinta-feira, na sexta-feira foi solta na audiência de custódia, no sábado estava estampada nas redes sociais novamente presa por assalto à mão armada. Ela estava com um revólver calibre 38 municiado para cometer diversos assaltos aí na região da Zona Norte e região também daqui de Extremóis, talvez. Acho que ela foi presa bem próximo aqui, né, no bairro, acho que foi Nossa Senhora da Apresentação, se eu não estou enganado. Então, assim, precisa ter uma rigidez maior no que toca a audiência de custódia. Não é só o juiz chegar e perguntar: o policial foi truculento com você no momento da prisão? Você sofreu algum tipo de violência? Não. Você tem residência fixa? Tem. Todo mundo vai dizer que tem. Eu tenho a residência fixa da minha mãe, tenho do irmão, eu posso dar o endereço de quem eu quiser. Entendeu? E aí, isso não é suficiente para dizer que daquele indivíduo não é risco para a sociedade. O risco, ao meu ver, né, como jornalista, o risco
que ele causa para a sociedade, é o crime que ele comete. Então, se você ameaçou a vida de alguém com uma arma de fogo para subtrair ali algo de valor, você é um risco para a sociedade. Então, né? Se você agrediu a sua companheira, seja com socos, seja ameaçando com a faca, ou você é um risco para ela. Sabe o que é pior, Maio? É quando a gente aprende esses meliantes, né? E a gente, no momento da condução, nós fazemos, juntamente com a Polícia Civil, o levantamento da vida pregressa do mesmo. Todos são reincidentes. Todos. É muito raro hoje em dia você pegar uma mosca branca. Um jardão muito usado, né, na polícia. Que é o réu primário. É o réu primário. Que é uma expressão a expressão que a gente usa no meio policial, e é muito raro. Principalmente hoje em dia. Todos têm reincidência. Excesso com roubo, com furto, com tráfico. Tudo. E todo tipo de crime. eu sei que já está chegando, né, próximo ao final do podcast com o nosso amigo Lobo, mas eu queria aproveitar e perguntar ao comandante Igor uma pauta bem polêmica em todo o Brasil. Eu queria ver o seu ponto de vista como comandante da guarda, como pessoa, né, como pai também. Eu sou pai, tenho 3 adolescentes, o senhor também é pai. A maioridade penal. Há quem diga que é necessária, há quem diga que não deveria existir, que deveria ser como em outros países, cometer um crime, dependendo da gravidade do crime, ser julgado como adulto. O que é que o senhor acha dessa pauta? A maioridade penal deve existir, deve ser do jeito que está, deveria diminuir? Do ponto de vista do senhor. Vou deixar aqui um exemplo bem prático. Nosso país, às vezes, a gente discute situações dessa natureza através do plebiscito, né? Escutar a população. Por que não ouvir a população? Vivemos em democracia. Né? Quem trabalha na segurança pública sabe que a grande maioria dos crimes que acontecem é com jovens de 14 a 24, 25 anos. Entendeu? Então essa informação já não basta? Será que tem que pensar 10 vezes para poder fazer acontecer? Eu acho que já chegou a hora, né? Eu acho que Vivemos numa sociedade onde a liberdade de informação, de conscientização é muito alta, porém, acreditamos que métodos que a justiça pode usar para que a cada dia esse tipo de crime com pessoas dessa idade, você apertar a legislação, evitava muita coisa lá na frente. Então, eu acho que chegou o momento, né? Eu acho que também a responsabilidade de consultar a população é muito importante. E fica aqui, né, essa deixa e essa opinião para que consulte a população, porque a população, acredito eu, a grande maioria, né, eu respeito todas as opiniões, mas que a grande maioria acredita que a redução da maioridade penal seria um ponto importante a ser trabalhado e evitaria muita coisa lá na frente. Sem contar que iria salvar várias crianças, porque como a gente sabe aí, o crime organizado, como propriamente diz, ele recruta na infância aquela criança de 8, 10 anos de idade, oferecendo ali um dinheiro, oferecendo um benefício. Às vezes compra a criança com um brinquedo e diz, leva essa embalagem, entrega a fulano. Isso aí já tá colocando aquela criança no mundo do crime, tá levando ali um baseado, uma pedra de crack, uma trouxinha de cocaína para uma outra pessoa. Às vezes a criança não sabe nem o que é aquilo, para que serve, o que significa aquilo, mas está fazendo por quê? Porque ela vai ser beneficiada e cresce com aquilo. Se eu continuar levando esses materiais de um lado para o outro, eu vou ter benefício, aí cresce, aí compra com a bicicleta, compra com a moto, compra com um dinheiro, um tênis, um negócio, e aí aquela criança, que era uma criança, quando chega aos 15 anos já é
uma liderança dentro da organização criminosa. Então, e eu acredito que a redução da maioridade penal seria muito boa para salvar, não para evitar o crime, para combater o crime, mas para salvar, acima de tudo, as nossas crianças. Eu acredito muito no método de leis, né, que sejam amplamente estudados, amplamente consultados, para que nós que vivemos na ponta da segurança pública seja executado com mais tempo. Verdade. Então fica aí a oportunidade, né, do nosso país, né? Ano de eleição. Ano de eleição. Ano de eleição. Então, fica a dica para os eleitores aí observar analisar bem as propostas que estão para vir. Muitos candidatos aí estão ainda se organizando, as nominatas, tudo, mas é ano de eleição. Esse ano é um ano muito agitado, inclusive, porque é ano de eleição, ano de Copa do Mundo, e aí inclusive pra gente, né? A segurança pública fica daquele jeito, e ficar em alerta com a inteligência artificial e ninguém cair nela, porque o avanço está muito grande e muita gente pode ser induzido sem querer. Perfeitamente. Com a inteligência artificial. Existem vários crimes, né, cibernéticos, né? Isso, cibernéticos. A população tem que estar alerta, e aqui a gente deixa a nossa orientação a ter o devido cuidado com a nossa família, com nossos amigos, para que não caia em golpes que diariamente estão sendo praticados, né? Isso. Inclusive golpes como o falso sequestro. Né? Outro dia um jornalista, amigo meu, repórter Rafael Santos, repórter da Band, ele foi às redes sociais, né, ele falar que o celular dele, a rede social dele, o WhatsApp, tinha se clonado e que tinham pessoas entrando em contato com amigos e familiares dele pedindo dinheiro, como se fosse ele, inclusive mandando áudios como se fosse ele, ou seja, áudio com inteligência artificial, que não é difícil conseguir a voz dele através de reportagem, alguma coisa. Então, com isso, utilizaram esse método para tentar aí conseguir alguma vantagem. Ele foi para as redes sociais, muito preocupado, avisar todos os amigos e familiares dele que estava acontecendo isso. Então, fica o alerta aí. Aconteceu isso, tenta ligar, pede para a pessoa fazer uma chamada de vídeo ou ligar diretamente para aquela pessoa, tentar identificar se realmente procede essa informação, que às vezes a pessoa perdeu o celular desbloqueado, às vezes foi assaltado e não conseguiu avisar a todos. Esquece num determinado canto, né? Pois é, então acontece muitas coisas que podem levar a esse tipo de crime. Pois é, pessoal, meus ouvintes aí que seguem meu canal, e agora vai seguir também o Conectando RN de Maico Negão. Eu quero agradecer aqui imensamente a presença do capitão Vinícius, que teve que se ausentar por motivos superiores, e agradecer também aqui a presença do comandante Igor da Guarda Municipal por esse belíssimo podcast. Estouramos um pouco aqui o limite, mas... E também com a participação aqui do meu amigo aqui, jornalista, Maico Negão. Então, assim, eu quero agradecer imensamente e quero deixar que você deixe uma mensagem positiva para os nossos ouvintes, e depois o comandante Igor também deixar sua mensagem para todo mundo escutar vocês e refletir. A mensagem positiva para quem nos acompanha, não só através do podcast do meu amigo Globo, mas lá no Conectando RN, a partir de segunda-feira, lá na TV Futuro, canal 14.1, que não desacredite da justiça, não desacredite das forças de segurança, seja a polícia municipal, polícia militar, civil, federal, qualquer tipo de polícia. Como em qualquer tipo de profissão, existem os bons e os maus profissionais, mas eu acredito que os bons profissionais, principalmente da área de segurança pública, prevalecem e se sobressaem entre alguns que querem às vezes manchar a corporação. Então a população deve sim acreditar e confiar no sistema de segurança pública, por mais difícil que seja às vezes denunciar algum crime, abrir ali os seus olhos, abrir o seu horizonte e dizer: eu vou lá, eu vou denunciar porque está me incomodando, está me prejudicando. É o melhor a se fazer. Ah, mas é porque eu fui roubado, levaram meu celular, eu não vou fazer um boletim de ocorrência. Faça, porque ali quando faz aquele boletim de ocorrência por uma xícara que foi furtada, existe todo um estudo por trás daquilo ali que vai gerar
um raio de onde está acontecendo esses crimes. E posteriormente a polícia vai investigar e vai chegar ao autor daquele crime, porque ele não roubou só a sua xícara, ele roubou a sua xícara, ele roubou o pacote de biscoito do seu João, ele roubou a colher de Dona Maria. Então ali vai se chegar a um denominador comum e vai estar aquele indivíduo atrás das grades. Então acreditem sim nas forças policiais e de segurança pública no geral. E o meu amigo comandante Igor pode também dar a sua palavra. Aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a nosso Deus, ao Senhor, a toda a população de Extremóis que confia, está no dia a dia com a gente, a você comerciante, a você da limpeza urbana, que sou fã dessas pessoas que trabalham diuturnamente, a você do litoral, a você da zona rural, do centro. Pode ter certeza que esse mesmo vigor, essa mesma boa vontade, espírito público, comandante Igor, está à disposição de toda a população de Extremóis, e que a cada dia podemos melhorar esse serviço, avançando, não só apenas como investimento, mas em capacidade técnica, né? Para que o extremoisense ele venha receber esse serviço da melhor maneira possível. Os nossos resultados foram muito significativos, né? Amplamente bem avaliados, então a gente fica feliz com isso. Eu acho que estamos no caminho certo. Não é fácil fazer segurança pública, é um sacerdócio no nosso país, né? Mas eu sempre digo que o que me deixa feliz é um cidadão trazer um depoimento desse, né? E não me espanta a zoada dos ruins, mas é o silêncio dos bons. Então, os bons cidadãos, eles têm que estar próximo das forças de segurança, têm que estar próximo da sociedade, né? Dando a sua informação, buscando informação, trazendo o que há de melhor na cidadania para que nosso país, nosso município, ele seja bem encaminhado, direcionar pessoas, estudantes, sociedade civil organizada, servidores públicos. E assim a sociedade vai se construindo da melhor maneira possível, com pessoas com responsabilidade, competência, educação e equidade. Pode ter certeza disso. Verdade, isso mesmo. Pessoal, estamos terminando aqui esse podcast e aqui é o início de próximos e outros podcasts que virão. Agradeço aí sua paciência e nos curta aqui nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, capitão, ou comandante Igor, e nosso amigo Maico Negão. E o capitão também aqui, né? Eu agradeço. Muito obrigado a todos e até a próxima.